Atenção. 3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, é preciso sempre estarmos checando as nossas vidas, a rota das nossas vidas, sempre lendo a Palavra de Deus, buscando ver o que a Palavra de Deus nos ensina para termos uma vida bonita, uma vida saudável, uma vida cheia do entendimento da vontade de Deus e do propósito dele para nós. Bem, pensando assim, fizemos esta série de programas com o tema dos fundamentos da nossa fé, baseados na nossa confissão de fé cristã, chamada de o Credo Apostólico. Isso mesmo. E então estamos vendo estes fundamentos, estes pontos básicos, ou seja, a estrutura da nossa fé em que se apoia. E no programa de hoje conversaremos sobre um destes pontos, que é o sepultamento de Jesus. Que importância tem o sepultamento de Jesus? Como foi o sepultamento de Jesus? Houve testemunhas oculares? Onde ele foi sepultado? Como ele foi sepultado? Por quem ele foi sepultado? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir Deus. O Espírito Santo vai falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela não é apenas absolutamente correta, mas a palavra de Deus, ela nos dá as provas. Ela nos mostra que a história, aquilo que está sendo registrado, houve testemunhas oculares. A palavra de Deus, ela nos mostra de uma maneira histórica muito bem redigida, muito bem documentada, dos fatos que precisamos crer, dos fatos que estão diante de nós, para que nós possamos ir bem a fundo e provar a veracidade de tudo isto. Na nossa confissão de fé, no Credo Apostólico, nós dizemos assim: creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Salvador, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Bem, a nossa fé, a fé cristã, nós cremos no nascimento virginal de Jesus, sobrenatural, pois Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus que se fez homem, o Filho de Deus que se vestiu de carne humana, tornou-se homem aqui, habitou entre nós, cumpriu as Escrituras, morreu ali na cruz em nosso lugar, foi crucificado, morto ali na cruz. O atestado de morte de Jesus foi dado por aquele soldado que perfurou o seu lado, seu peito, seu coração com uma lança. Houve o atestado de óbito e ele foi sepultado. Vamos ver sobre o sepultamento de Jesus e a importância de tudo isto. Olhe comigo em Lucas 23, de 50 a 53. Vamos ver José de Arimateia e Jesus. Está escrito assim: eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Aqui a palavra de Deus está dizendo: eis que certo homem chamado José. Existem tantos Josés na Bíblia. O José do Egito, José, filho de Jacó e Raquel. O José que foi
elevado lá no Egito a ser o segundo na nação em autoridade. Temos José, marido de Maria, que não é o pai de Jesus, foi o pai adotivo do Senhor, José. E aqui esse José, da cidade de Arimateia, ele procurou Pilatos. Mas a Bíblia o descreve como um homem bom e justo, que não havia concordado com o desígnio e ação dos outros. Quem era José de Arimateia? Bem, no Sinédrio, o Sinédrio era composto de classes especiais de pessoas. Ali estavam os principais dos judeus, que eram os fariseus. Ali estavam os doutores da lei, que estudavam a lei dentro desse grupo dos fariseus. Ali estavam os sacerdotes, na sua maioria eram saduceus. Ali havia os herodianos, pessoas que eram do partido de Herodes, do lado de Roma. E havia os anciãos. Anciãos não significa que eram velhos, não. Eram pessoas importantes de Jerusalém. Eram pessoas importantes que tinham grande poder aquisitivo, pessoas ricas. Eram os empresários da época. E José de Arimateia era um empresário. José era um homem rico. José tinha terras em Jerusalém. José tinha um horto ali, ou seja, um jardim próximo ao lugar onde Jesus foi sepultado. Esse jardim não significa um jardim de flores, mas um pomar, um lugar de plantação de frutas. Sim, e ali havia um lagar, ali havia uma cisterna, ali hoje você pode visitar o possível lugar com grandes chances de ser o lugar onde Jesus foi sepultado, ali do lado de fora dos muros de Jerusalém, um monte com aspecto de caveira, o Calvário, e ali do lado um túmulo cavado na rocha, muito possivelmente o do Senhor, com inscrições ali de igrejas cristãs de muitos séculos atrás. José, um homem rico, de Arimateia, homem bom e justo e que não concordara com a ação dos outros do Sinédrio que condenaram Jesus. Então, assim que ele soube da morte do Senhor, assim que o Senhor foi crucificado ali, morreu ali na cruz, então ele pede o corpo de Jesus. Para nós, talvez o sepultamento não seja tão importante. As pessoas não importam em serem cremadas, em serem sepultadas. Os egípcios eram embalsamados, viviam e trabalhavam a vida inteira pelo seu túmulo, pelo seu mausoléu. As grandes pirâmides eram para abrigar a múmia, abrigar o sarcófago de um faraó. Ali estavam todos os utensílios, as coisas que ele iria usar na vida além túmulo. Mas é importante o sepultamento. Nós vamos ver Abraão sepultando Sara, Isaac sepultando Rebeca, e eles também sendo sepultados por seus filhos, Jacó sendo sepultado no mesmo túmulo, na mesma caverna de seu pai Isaac e de seu avô Abraão. Nós vamos ver Jesus aqui sendo sepultado de uma maneira profética, num lugar novo, onde ninguém tinha sido sepultado. Qual a importância disso? Por que é tão importante a questão deste lugar ser novo, onde ninguém fora sepultado? Porque para o judeu, e de acordo com o Antigo Testamento, de acordo com o judaísmo, o homem que tocasse num morto, ele estaria impuro, ele estaria contaminado. E realmente, a gente sabe que isto é verdade. A morte traz contaminação. Pessoas que morreram por pestes, por
bactérias, por ação de bactérias, por tantas coisas, há contaminação com o corpo morto ou com a morte. E então nós vamos ver que a palavra nos diz que o corpo de Jesus não padeceria corrupção. O corpo de Jesus seria santo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é na festa de pães asmos. Asmo é sem fermento. Pão sem fermento nos fala de uma vida sem pecado. Fermento simboliza pecado. E logo depois da Páscoa era pães asmos. Na Páscoa, Jesus morreu. Na Páscoa, Jesus deu a sua vida por nós, para que nós tivéssemos vida. E logo em seguida vem pães asmos, que significam o sepultamento do Senhor. Ou o seu corpo seria um corpo santo, não poderia tocar em pecado. Então, vamos ver o sepultamento de Jesus, como aconteceu. Lucas 23, de 54 a 56. Assim nós lemos esse texto. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então, o texto nos diz que começava a preparação do sábado. A preparação do sábado. Jesus, ele morreu no dia da Páscoa. Era um dia de descanso. Era um dia de sábado também, a Páscoa. Mas eles pediram, os discípulos, aliás, os judeus pediram a Pilatos que tirasse logo, que acelerasse a morte daqueles crucificados. Por isso quebraram as pernas dos dois ladrões sepultados à direita e à esquerda de Jesus, porque iria começar logo o sábado. As mulheres, então, vendo a crucificação de Jesus, vendo que o Senhor havia morrido, vendo o atestado de óbito de Jesus ali com aquela lança daquele soldado romano, então elas vão para casa, vão preparar os seus aromatas, vão preparar os seus perfumes, os seus bálsamos, descansar no sábado, para no domingo bem cedinho irem ao túmulo. Aconteceu então o sepultamento de Jesus num túmulo novo, cavado na rocha, onde ninguém tinha sido sepultado. Nós vimos que lá em Isaías, no capítulo 53, Isaías diz o seguinte, e nós vamos ver este texto. Ele diz que designaram a sua sepultura entre os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. A sepultura de Jesus deveria ser junto com aqueles dois ladrões, junto com os dois malfeitores, afinal, Jesus tinha sido condenado junto com eles. Mas ele esteve com o rico na sua morte. Quem é o rico? José de Arimateia. Mas teve uma outra pessoa envolvida com o sepultamento de Jesus, Nicodemos. Lembra de Nicodemos? No capítulo 3 do Evangelho de João, aparece Nicodemos, um dos principais dos judeus, que vai à noite visitar Jesus, conversar com Jesus. E ele diz, mestre, sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos reconhecia que Jesus era vindo da parte de Deus. Nicodemos reconhecia que Jesus era o Cristo, o Messias, e foi conversar com o Senhor. Nicodemos torna-se um discípulo de Jesus, assim como José de Arimateia, mas possivelmente um discípulo escondido, um discípulo ocultamente por causa
dos principais dos judeus. E Nicodemos está também no sepultamento de Jesus. Vamos ver? Olha, em João capítulo 19, de 39 a 42, nós vamos ler o seguinte. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de costume entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Então, o texto nos diz que Nicodemos, aquele principal dos judeus, que fora de noite ter com Jesus, ele veio junto com José de Arimateia, para se cumprir a profecia, para cumprir o que Isaías diz que Jesus esteve com o rico na sua morte. José de Arimateia, ele faz algumas coisas, ele pede a Pilatos, ele tem a coragem de se expor diante de Pilatos como um discípulo de Jesus. Ele pede a Pilatos o corpo do Senhor. Como ele era um empresário rico, como ele tinha dinheiro, era uma pessoa de destaque na sociedade, Pilatos lhe concede o que ele pede. Então, José de Arimateia vai buscar o corpo de Jesus, remover o corpo de Jesus da cruz. E junto com ele, alguém também muito importante, que é Nicodemos. Nicodemos já vai levando uma grande quantidade de mirra e aloés, cerca de 100 libras de um composto. Ou seja, Jesus teve um enterro, um sepultamento de rico. De rico. O sepultamento de Jesus não foi o sepultamento de um malfeitor, não foi de um condenado, foi um sepultamento de rico. E ele foi colocado num túmulo, num jardim, onde ninguém tinha sido ainda colocado. Qual a importância do sepultamento de Jesus? Qual a importância de tudo isto? Bem, se Jesus fosse colocado num túmulo com várias outras pessoas ali enterradas ou sepultadas, primeiro estaria o corpo de Jesus junto com a corrupção, junto com a morte, junto com a contaminação. E o seu corpo era asmo, ou seja, o seu corpo era santo, ele é pão asmo, ele é pão puro, ele é santo, seu corpo é santo. E por estar ali com o rico na sua morte, nós vamos ver que isso cumpre uma profecia. A profecia que estava escrita em Isaías, capítulo 53, verso 9. A profecia sobre o sepultamento do Messias. Olha o que está escrito em Isaías 53, verso 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Designaram-lhe a sepultura entre os perversos. Ou seja, para Roma, Jesus seria colocado numa vala comum, junto com os corpos daqueles dois malfeitores. Aqueles dois ladrões foram tirados da cruz, lançados numa vala comum. Designaram-lhe a sepultura entre os perversos. Mas com o rico esteve na sua morte. O corpo de Jesus foi pedido. Não foram os discípulos que foram atrás de Nicodemos ou de José de Arimateia e pedir, por favor, vamos cumprir a profecia.
oh, vamos arrumar um túmulo e um sepultamento digno para o Senhor. Não. Deus levantou estes homens. E Deus trouxe a palavra profética 700 anos antes da morte de Jesus. Designaram-lhe a sepultura entre os perversos. Ele seria colocado numa vala comum, mas com o rico esteve na sua morte. O rico José de Arimateia, que possuía aquele horto, aquele jardim, aquele pomar com uma estrutura ali do lado de fora de Jerusalém, dos muros de Jerusalém. O rico que tinha também um túmulo para sua família, um jazigo perpétuo, um túmulo novo cavado na rocha. Essa expressão, um túmulo novo cavado na rocha, nos faz lembrar o quê? Que não somente era um jazigo perpétuo para a família, mas era algo caro, dispendioso. Até hoje, nós temos os túmulos ou o sepultamento bem simples de indigentes. E temos sepultamentos sofisticados, caros, em jazigos perpétuos, podemos dizer assim, com lápides de granito, com esculturas belíssimas, como aqui em Belo Horizonte nós temos o cemitério Bonfim, que eles dizem que é um museu a céu aberto, com tantas esculturas artísticas ali naquele lugar. Jesus, designaram-lhe a sepultura entre os perversos. Jesus, com o rico esteve na sua morte. José de Arimateia e Nicodemos tomam o corpo de Jesus. Não se importam com o que vão pensar deles, não se importam com o que vão dizer deles, não se importam com a perseguição que eles sofrerão lá no Sinédrio. Não se importam, eles querem servir ao Senhor. Como você tem vivido? Será que você se importa com o que vão dizer de você na faculdade? Será que você se importa com os outros cancelarem você nas redes sociais por você estar do lado de Jesus? Por você dizer que Jesus é o Filho de Deus? Então, estes homens nos dão uma prova tão linda. Eram ricos, eram bem posicionados na sociedade, mas estiveram ali num momento importantíssimo da caminhada de Jesus. Num momento importantíssimo em que eles foram usados para o cumprimento de uma profecia sobre o sepultamento do Senhor. Nós vemos que lá no Gênesis encontramos o sepultamento de Abraão e Sara, de Isaac e Rebeca, de Jacó e Lia. Encontramos também quando José morre, é embalsamado, colocado num caixão no Egito. Encontramos José pedindo, olha, levem os meus ossos daqui quando vocês saírem do Egito. Levem com vocês os meus ossos. Por que essa importância? Por que essa importância com sepultamento? Porque por causa da ressurreição. Por causa do que aguarda os santos, os salvos, o povo de Deus. É muito lindo tudo isto. Jesus, para que fosse atestado a sua ressurreição, não poderia estar no meio de outros corpos mortos ou sepultados. O Senhor não poderia estar numa vala comum que teriam de cavar para procurar o seu corpo. Ele deveria estar num lugar de fácil acesso, um túmulo novo cavado na rocha, com uma pedra rolada, onde ninguém tinha sido posto. Você hoje pode visitar este túmulo em Jerusalém e verá o túmulo vazio. Poderá ouvir as palavras dos anjos dizendo: ele não está aqui, mas ressuscitou. Você crê em Jesus?
Você crê que Ele é o Filho de Deus que se deu por nós? Você crê que Jesus morreu e ressuscitou e está sentado à direita do Pai, que Ele é o nosso Salvador? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te agradeço pelo que o Senhor fez por mim ali na cruz do Calvário. Eu te agradeço por Teu grande e maravilhoso amor. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu. Perdoa os meus pecados, lava o meu coração de toda impureza, de todo pecado. Não fique um só pecado em meu coração. Lava-me, limpa-me, perdoa-me. Eu me entrego a Ti, corpo, alma, espírito, com tudo que sou, com tudo que tenho. Sou Teu. Recebe-me, Senhor. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Graças a Deus. É isso aí. É crer no Senhor, confiar nele, deixá-lo dirigir a sua vida e garantir a sua entrada nos céus. Amém? Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.